amada família, ainda somos tomados pela alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, a palavra de Deus que nesta manhã dominical mais uma vez partilhamos, nos falam de ressurreição. Nos falam daquilo que a ressurreição pode promover na vida daquele que crê. E a palavra de hoje é crer. Crer no Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Domingo passado estávamos reunidos nesta igreja, celebrando com alegria, essa igreja lotada, celebrávamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A luz que venceu as trevas, a luz que veio ao encontro da nossa humanidade para nos fortalecer, nos restaurar, nos entusiasmar e nos impulsionar a lutarmos, a não sermos cristãos fajutos, mas cristãos resistentes, fortes, coerentes com a palavra de Deus, coerentes com uma vida cristã, envolvidos pela luz do Cristo ressuscitado. Hoje, passou uma semana e estamos aqui reunidos e mais uma vez a palavra de Deus nos fala da ressurreição de Jesus. No primeiro momento do Evangelho, nos conta o domingo passado, o domingo em que Jesus aparece aos seus apóstolos e diz a eles: a paz esteja com vocês. Porque estas foram as primeiras palavras de Jesus aos seus discípulos. Amados, vamos nos colocar no lugar deles? Imagine você tendo um amigo muito querido. E você de repente vê esse teu amigo ser traído, preso, maltratado, esculachado, depois sendo pregado numa cruz e morrendo. Você consegue imaginar? Quando nós vemos uma cena como essa, ou parecida com essa, na TV, lemos num jornal, ouvimos no rádio, a gente sente. E aquilo ali fica no dia, remoendo dentro da gente, às vezes com um pouco de revolta, e às vezes o questionamento: por que fizeram isso? Com uma criança, semana passada, aquela coisa horrível daquela mulher que matou aquele menino, aquela criança. E a cada dia a gente vai tendo essas notícias pavorosas, e a gente sente, a gente é tomado de tristeza, de consternação. Imagina, se nós sentimos isso com pessoas que não são nem da nossa família. Imaginemos os apóstolos, a situação deles, que eram discípulos, amigos, caminhavam, eles estavam transtornados. Eles não conseguiam pensar em outra coisa, eles estavam tristes, eles estavam destruídos. E quando nós estamos envolvidos, e aí vem um momento para a gente pensar sobre a nossa vida, quando nós estamos nesse momento de angústia, de medo, a gente está transtornado, a gente não consegue entender as coisas. Às vezes as pessoas falam com a gente, entra por um ouvido, sai pelo outro, a gente está, como diz, estou aéreo. Estou aéreo, o quê? O meu pensamento está em outro lugar e eu não consigo entender. E por esse motivo Jesus aparece e diz: a paz esteja com vocês. Para que eles acalmem o coração, para que eles aterrizem e que eles consigam entender o que está acontecendo. Jesus repete, Jesus fala 2 vezes: a paz esteja com vocês. Acalme esse coração, esqueça todas aquelas coisas horríveis que vocês viram. Eu ressuscitei. E é como que eles tivessem feito aquele do conforto, do consolo, da tranquilidade. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e eles se acalmam. E Jesus fica ali com eles. Mas está faltando um. Está faltando Tomé. Tomé não estava ali. Bem, mas quando Jesus aparece nesse primeiro momento, Jesus diz: a paz esteja convosco. E Jesus dá a eles já um anúncio: olha, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só, vocês não vão ficar aí cruzados, com os braços cruzados não, viu? Vocês estão tendo a maior oportunidade da vida de vocês. Vocês estão vendo aquilo que toda a humanidade gostaria de ver, mas que não vão ver. Vocês estão vendo. Toda a humanidade que virá séculos e séculos depois não verão o que vocês estão vendo: o Cristo ressuscitado. Nós não tivemos essa oportunidade.
Nós não estávamos em Jerusalém há 2000 anos atrás. Não estávamos. Os apóstolos estavam. Os apóstolos viram. E essa era a grande oportunidade para que eles pudessem ver, que eles pudessem constatar aquela realidade. Não era um sonho, era a realidade. Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus diz a eles, como o Pai me enviou, eu também vos envio, para que vocês contem para todo mundo, para que vocês falem para todos que eu ressuscitei, e vocês vão fazer obras em meu nome. O evangelho de hoje, a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, são os frutos daquilo que Jesus ordena, eu vos envio. Pedro está bombando, fazendo milagre para todo canto. Durante essa semana toda, nós acompanhamos nas leituras semanais, o desdobramento de uma cura que criou maior polêmica em Jerusalém. Um homem aleijado que Pedro curou. Pedro curou um homem que estava aleijado, que todo mundo conhecia ele. Todo mundo conhecia aquele homem aleijado. E Pedro curou. E aquele homem, com tanta alegria, ele andava atrás de Pedro para todo canto. Pedro, para onde ele ia, o homem ia atrás. E o povo, esse não é aquele camarada que ficava lá, em Jerusalém, caído, pedindo esmola? Aquele homem indigente, largado? Não é esse? O que aconteceu? E aí as pessoas questionavam, e até Pedro foi parar na prisão por causa desse homem, por causa desse milagre. E quando as pessoas vão atrás de Pedro, na primeira leitura de hoje fala que ele estava curando muita gente. As pessoas acreditavam tanto na palavra de Pedro, que eles acreditavam que a sombra de Pedro, passando por cima de uma pessoa doente, podia curar. E curava. E libertava. Isso vem acontecendo, está acontecendo. E Pedro ia passando e as pessoas vão ficando curadas. Mas Pedro, sabe o que Pedro diz? Amados, não sou eu que estou curando, não. É o Cristo ressuscitado que está curando através de mim. Porque esse foi o poder que Deus deu aos seus discípulos. Aqueles que se consagram a Ele, aqueles que se colocam à disposição do Senhor, como os discípulos se colocaram, o Senhor dá este poder de curar mesmo. Mas não é o humano, não é o homem que cura, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é o homem, mas é o Deus que age através da fé daquele que pede a graça. O invisível, a graça de Deus, se materializa pela fé e se torna visível. Mas para que o invisível possa se tornar visível, é necessário ter fé. Porque o invisível, ele se materializa pela fé. Se eu tiver fé, o invisível se materializará. O invisível acontecerá na nossa vida. E por esse motivo que muitos ficavam curados. Padre, naquela época tanta gente ficou curada, e hoje? Muitos ficam curados também. Muitos recebem a graça de Deus também. Mas talvez com mais dificuldade. Porque hoje o ser humano se torna muito frio. O ser humano é muito resistente. O ser humano é muito Tomé. Quer ver para crer. O ser humano quer sempre colocar hoje, muitos querem colocar Deus contra a parede, dizendo para Deus, olha, você me dá que eu te dou. E é assim que muitas religiões estão crescendo, no toma lá da cá. Mas Deus não é o Deus do toma lá da cá. O Deus é o Deus da misericórdia, o Deus que age através da fé. É o Deus que materializa o impossível através da fé. Então o impossível pode acontecer? Pode. A partir do momento que eu der ao Senhor a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Jesus no Evangelho, ele diz que nós somos bem-aventurados. Ele puxa a orelha de Tomé. Tomé, bem-aventurados os que creem sem terem visto. Somos nós. Não estávamos lá em Jerusalém. Estamos hoje, no ano de 2013. Não estávamos há 2000 anos atrás lá em Jerusalém. Não vimos o Senhor ressuscitado, mas cremos. E quanto mais nós crermos, mais e mais Deus vai fazer
Deus pode fazer, quanto mais nós crermos. Hoje é o domingo da misericórdia. É o domingo da misericórdia porque no próprio Evangelho, Jesus, além de mandar os seus discípulos, como o Pai me enviou, eu também vos envio, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo e dá a eles o poder. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui Jesus dá o poder aos seus discípulos para perdoar, para manifestar a misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus se revela pelo sacramento da confissão. E a misericórdia de Deus vai se revelando no amor que Deus tem por cada um de nós. Então, amada família, neste segundo domingo da Páscoa, domingo de ressurreição, o Senhor nos chama a crer, a fazermos esta experiência do crer, eu creio, Senhor, e lançar-se nas mãos de Deus, e permitir que através da tua fé, milagres aconteçam, que Deus use da tua fé para que o invisível se materialize e as pessoas possam ver as maravilhas de Deus em nossas vidas. Através de nós, as pessoas possam crer. Isso é anunciar a ressurreição. É você permitir que a tua vida seja um canal de graça para aqueles que estão ao nosso redor, convivendo com a gente, trabalhando com a gente, atrapalhando a gente, perturbando a gente, alegrando a gente, enfim, todos aqueles que passarem, que cruzarem pelo teu caminho. Você precisa mostrar a ele a tua fé que é capaz de mover montanhas, que é capaz de fazer o invisível se materializar, o impossível acontecer. Creia no Senhor, não sejamos como Tomé, não fiquemos esperando sinais extraordinários, porque Deus se manifesta muito mais no ordinário da vida, no dia a dia, sem raios e trovões, ou tempestades, ou efeitos sonoros pirotécnicos. Não, Deus se manifesta nas coisas simples da vida, que na verdade as coisas simples já são extraordinárias. É porque nós já temos tanto contato com as coisas simples da vida, que a gente não consegue perceber que são extraordinárias. O simples fato de você ter, eu sempre falo isso, o simples fato de termos aberto os olhos hoje, nos colocado de pé, e termos olhado ao nosso redor e percebido: eu estou vivo, foi um milagre. Mas é um milagre que acontece todo dia, toda hora, cada milésimo de segundo esse milagre está acontecendo, mas nós já estamos muito acostumados, e a gente não consegue perceber a ação de Deus. Numa folha que cai, num vento que passa, numa criança que sorri, enfim, em tantos sinais, Deus vai mostrando o amor dele por nós. Mas é necessário que nos tornemos mais sensíveis. Somente as pessoas sensíveis conseguem perceber com clareza a ação de Deus, o Deus que se manifesta no meio do seu povo, com amor, com misericórdia. Bem, nesse instante de silêncio, de meditação, de oração, vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, que ainda está muito pequena, Senhor, está muito fraquinha. Eu ainda não consigo, Senhor, materializar aquilo que eu espero, que eu peço, Senhor. As coisas ainda não acontecem, os meus caminhos ainda estão, confusos. Senhor, aumenta a minha fé, para que a tua graça possa agir em minha vida, para que aquilo que eu espero e que eu peço possa se materializar, se concretizar. Mas é necessário que a minha fé aumente. Eu creio, mas aumenta a minha fé.